Tô aqui nesse vídeo para falar com você sobre metabolismo energético, um dos assuntos que tem uma recorrência significativa na prova do Enem e que quando cai todo mundo fica nervoso. Por quê? Porque geralmente não sabe resolver questões de metabolismo energético. Mas deixa eu já desmistificar aqui para você. Existem passos, existem formas de estudar metabolismo energético que vão te garantir um melhor rendimento, que vão te ajudar a não cair mais nesse tipo de dificuldade, que é cair uma questão lá e você ficar olhando assim, meu Deus, para onde é que vai esse tipo de questão? E eu quero te dar essa estratégia aqui de como estudar metabolismo energético da melhor forma. Olha só, se você prestar atenção aqui na plataforma que eu já estou trazendo para vocês, você vai ver que metabolismo energético é o capítulo 12, o módulo 12. Então significa que, em termos de recorrência e de importância desse assunto no Enem, ele já não é tão importante quanto os outros módulos que vêm antes desse. Eu quero te mostrar isso rapidinho aqui, só para você não perder esse fio da meada. Olha só, quando a gente fala em termos de recorrência, veja só, eu tenho aqui nos capítulos iniciais, dos módulos iniciais, ecologia, depois eu tenho evolução, aí depois eu já passo aqui para biologia celular, que é um assunto que tem uma alta recorrência no Enem quando comparado com fisiologia, com ecologia, com biotecnologia, e a gente vai caminhando e deixa metabolismo energético lá no 12º lugar. Por que que isso faz sentido aqui? Primeiro, é um assunto que tem uma dificuldade significativa. Não é tão fácil de entender sobre respiração celular, sobre fotossíntese, mas existem formas de para onde você olhar e você conseguir uma estratégia boa de apreensão desse conteúdo. E principalmente aqui, onde a gente já trabalhou conteúdos que têm uma recorrência maior e que requerem melhor a nossa atenção. Por quê? Se eu estudo ecologia primeiro, se eu estudo biologia celular primeiro, eu já estou ali pegando assuntos que são mais palatáveis, mais fáceis, e com isso eu já estou começando a garantir nos meus simulados, naquelas provas que eu vou fazendo, nas minhas listas de questão, em torno de 5, 6, 7 questões que sempre se repetem de ecologia e biologia celular. E aí a gente coloca metabolismo energético nesse local porque faz sentido eu estudar sobre a célula e logo depois eu entender sobre os parâmetros de funcionamento dessa célula. Então não faz sentido eu chegar para você para falar de respiração celular, de fotossíntese, se você ainda nem teve contato com o estudo das organelas que estão relacionadas com essas funções. Então o primeiro passo é esse. Eu preciso estudar uma biologia celular bem feita, saber quem faz essas funções, por que elas estão ali, qual a história evolutiva delas. Então você vê pedagogicamente essa cascata, para aí sim eu entender como é a fisiologia dessa organela. Ou seja, falar agora de mitocôndria, que é a famosa organela, a famosa máquina da célula que faz a produção de energia, e falar do cloroplasto, que é a máquina da célula vegetal responsável por ser o painel solar dela. Então tu já pega aí o painel solar que tem em cima da casa do teu vizinho, ou até em cima da tua casa também, né? E você já entende que o cloroplasto faz exatamente aquela mesma função. Pega a energia solar e transforma em energia que a célula vai utilizar. No caso, você utiliza na sua casa, a célula utiliza lá para os processos metabólicos dela. Então, quando a gente para pensar dessa forma, você começa a entender que essa posição do estudo do metabolismo energético faz total sentido. Principalmente porque a recorrência significativa que eu falei desse conteúdo é de uma questão, no máximo, por Enem. Então, ou cai uma questão de respiração celular, ou cai uma questão de fotossíntese, ou não cai nenhuma. Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente olha para as provas dos últimos Enems, né, próximo aqui de quando eu estou fazendo esse vídeo, você vai perceber que cai uma questão de respiração, aí no outro ano cai outra questão de respiração, vem um ano sem nada, aí depois aparece de novo, e assim a gente fica nesse some, volta e nessa recorrência que vem trazendo ali uma porcentagem de uma questão por prova. Então isso daqui, quando você está se preparando para um curso que tem uma nota, né, muito alta, uma nota de corte alto, ou por exemplo uma medicina da vida, você precisa entender esse conteúdo e conseguir garantir esse tipo de questão, porque na medicina uma questão faz diferença na tua TRI. Ponto. Então isso daqui vai ser uma estratégia para você chegar lá na frente e ter uma nota diferenciada. E aí o que é que a gente começa a estruturar na caminhada pedagógica? Eu vou focar naquilo que mais cai, e à medida que eu vou ficando bom nessas questões e garantindo esses acertos, eu vou começando a garimpar outros conteúdos. Eu tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre os assuntos que eu preciso olhar, né? Colocar no meu retrovisor aqui para eu garimpar no momento em que eu tiver com mais tempo, que eu ainda tiver tempo para estudar, para montar estratégia, resolver questão. Então isso é muito importante para você trazer para o jogo. Então deixa eu abrir esse módulo aqui para eu falar para você qual é a melhor forma de estudar, né, o metabolismo energético. Então se liga só aqui.
Quando eu abro esse módulo, você vai ver que existem 4 subtemas que são trabalhados dentro disso: acoplamento de reações, respiração celular, fermentação e fotossíntese. Aí quando a pessoa vê um módulo que tem 4 etapas como esse, já fica logo desesperado. Pessoal, eu nunca vou acertar questões sobre isso. Respiração celular é muito difícil. Fermentação, fotossíntese é muito difícil. Não, tenha calma, não se desespere. Se você está no desespero é porque você não está aqui comigo, então vem para a M Academy e eu quero te mostrar que aqui o caminho é diferente. Aqui embaixo você consegue ter um acesso de 15 dias gratuito para ver essa plataforma por dentro e estudar com as nossas estratégias, os nossos simulados. Então, se você quer fazer isso e não quer ver desesperado, clica aqui embaixo e já vem garantir esse acesso para você se ligar em como é aprender metabolismo energético da melhor forma. Olha só, acoplamento de reações é um estudo introdutório, onde a gente vai ancorar tudo que a gente precisa dentro do amparo químico. Por quê? Muito da dificuldade quando a gente fala desse assunto, que é um assunto reconhecido também como bioquímica metabólica, a gente vai ter muita dificuldade com os alunos porque eles têm dificuldade em química. Então, esse amparo na química é muito importante. Eu chegar para você dentro desse módulo aqui e te mostrar como. Olha só, você vai usar isso, outro da química. É isso que você precisa lembrar. Para você não se desesperar e não trazer a dificuldade de uma outra matéria que acaba te atrapalhando no andamento aqui do estudo de biologia. Então, ó, você tem uma única aula falando sobre acoplamento de reações. São 25 minutinhos para sanar todas as tuas dúvidas sobre a parte química que envolve o estudo do metabolismo energético. É isso, tá? E aí a gente vai entrar nos módulos que falam sobre os processos metabólicos que estão envolvidos com a energia dentro das células. A gente tem esses 3, a respiração, a fermentação e a fotossíntese. E qual é a grande parada que muitas pessoas se desesperam? E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso pode virar a chave do teu jogo, virar a chave do teu estudo e destravar acertos que você não conseguia nesses tipos de questão. Qual é a grande virada de chave? Quando você estuda esse tipo de processo, que tem um detalhamento grande, que tem uma dificuldade exacerbada, o que é que você precisa? Você precisa focar na base do conteúdo, que é aquilo que eu não posso sair de uma aula disso sem saber. Eu não posso sair de uma aula de respiração celular sem saber disso. O que é isso, professor? Me diga então. Olha só, abrindo esse módulo aqui de respiração celular, preste atenção. Eu tenho algumas aulas, de fato o detalhamento é grande, de fato eu preciso ver isso detalhadamente, mas entenda, eu não peguei uma aula de 3 horas e passei lá te mostrando toda a bioquímica, feito professores fazem por aí, desenham uma mitocôndria gigantesca lá no quadro, começa a encher de um monte de nome, ó, isocitrato, citrato, não sei o que, sumarato, succinil, coato, tal, só para complicar a tua vida. Você vai ver tudo isso lá dentro da universidade. Agora, o que é que você precisa saber? Quais são as etapas? Onde as etapas ocorrem na mitocôndria? O que entra e o que sai de cada etapa. Isso é o ouro da biologia. Se você conhece as etapas, sabe onde elas ocorrem dentro da organela e sabe o que é que está entrando daquela etapa e o que está saindo, acabou. Você tem o amparo suficiente para responder toda e qualquer questão de metabolismo energético. Confia no prof. Vamos até o final para você entender? Olha só, a primeira aulinha que eu tenho aqui, ó, é uma aulinha sobre mitocôndria. Então eu vou te mostrar os espaços que aquela organela tem dentro dela. Depois eu vou começar ali, ó, a te dar uma visão geral. Nessa visão geral, eu já passo exatamente isso que eu te falei. Eu mostro cada compartimento da mitocôndria, eu falo cada etapa que acontece, o que está entrando e o que está saindo. Então você já tem uma visão geral que a partir dessa segunda aula, olha só, depois de 26 minutos, você vai ter o amparo básico para responder questões que você estava errando. Aí agora, professor, estou bem nessa base, entendi os processos, entendi como ocorre, entendi para onde vai, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou garimpar as etapas de forma mais detalhada. Aí eu vou para um estudo mais aprofundado. Eu vou entender o que é uma glicólise, o que é um ciclo de Krebs e olha, sem aprofundamentos desnecessários. Por quê? Tem professor que gosta de se amostrar. Chega nessa parte de bioquímica, pega como se fosse o livro de bioquímica metabólica da universidade e vai dar uma aula para os alunos fazerem o Enem. Pelo amor de Deus, não vai cair isso no Enem. A gente sabe que o Enem traz aplicações muito práticas, conhecimentos que são básicos ou aplicações que são profundas, mas não o conhecimento do detalhe, do detalhe, do detalhe. Se você for fazer um vestibular tradicional, aí beleza, faz sentido pensar dessa forma, mas se não, né, fuja desse tipo de professor. É uma dica que eu te dou, tá bom? Então, olha só, a gente vai descrever cada uma das etapas e você vai ver que a mesma coisa se repete para os outros tipos de metabolismo. Então, aqui, ó, fermentação. Eu vou explicar cada um dos processos fermentativos para você entender o quê?
o que entra e o que sai do processo fermentativo. E depois que você entende essa base, isso que é o mais massa. Quando você tem a base bem feita, você consegue só entender os detalhes que são alterados. Então, por exemplo, a diferença da fermentação alcoólica para a fermentação acética para a fermentação lática é somente o final. Se eu entendi o começo e o meio, acabou. O final de cada uma delas é que é diferente. Então veja como você já consegue caminhar mais rapidamente, com um rendimento muito melhor dentro do estudo desses conteúdos. Faz sentido ou não isso para você? E por fim a gente tem aqui a fotossíntese, onde a gente tem cloroplastos e depois eu deixo o quê? Visão geral, mais uma vez. Então a gente tem primeiro o amparo teórico básico para depois a gente ir para os detalhamentos, os aprofundamentos. Então essa é a forma que você deve estudar metabolismo energético. Pega metabolismo energético, pega sua aula aí, pega sua apostila e entende essas coisas que eu te falei. Como é que é a organela que executa essa função, quais as etapas que ela vai executar, onde cada uma dessas etapas ocorre e o que é que está entrando e o que é que está saindo dessa etapa. Isso vai fazer diferença demais na hora de você resolver questões. Faz isso que eu estou te dizendo, faz esse teste, tá? Faz essa sequência de estudo e pega uma lista de questões de metabolismo energético. Eu garanto a você que tudo vai mudar os seus acertos. Com certeza. É aplicação na prática. Eu sei porque meus alunos fazem isso por aqui. Então, eu espero que tenha te ajudado a uma forma de aprender metabolismo energético e de aplicar isso em questões. E qualquer dúvida, eu estou sempre por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!